Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O tribunal estava silencioso, cada respiração parecia se dissolver no ar pesado de calor e expectativa. O juiz, um homem de semblante severo e cabelos grisalhos, observava a menina parada à sua frente. Seus olhos brilhavam com uma inteligência surpreendente para sua idade. Eu consigo ler sua mente, disse ela calmamente, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Um riso leve, porém zombeteiro, escapou do juiz. Ele ergueu uma sobrancelha. Ah, é mesmo? E o que você imaginaria, garotinha, na mente de um juiz? Perguntou ele, divertido com a aparente inocência da criança. A menina deu um leve sorriso. Seus dedos brincavam com a barra do vestido, mas seus olhos nunca se desviaram dos do juiz. Eu sei que você acha que sou muito jovem para entender o que está acontecendo aqui, que você vai me subestimar, disse ela com uma voz suave, mas firme. O juiz riu novamente, um pouco mais alto desta vez. Mas antes que pudesse responder, a menina inclinou a cabeça e sussurrou quase para si mesma. Mas eu também sei o que você tem escondido, e em breve todos saberão. Um arrepio percorreu a sala. Os advogados entreolharam-se preocupados. A menina respirou fundo e declarou com voz clara e confiante. Seu segredo, meritíssimo, não está apenas em sua mente. Está nestes arquivos, em suas decisões, e eu vou revelá-lo. O silêncio tornou-se mais denso. O juiz, pela primeira vez, pareceu desconcertado. Seu riso se extinguiu como uma vela apagada por uma súbita rajada de vento. A menina, imperturbável, simplesmente esperou, sabendo que o momento da verdade se aproximava. A sala do tribunal parecia prender a respiração. Todos os olhares estavam fixos na menina, que, contrariando todas as expectativas, não tremia. Vossa Excelência, disse ela, avançando com firmeza, o senhor não é quem afirma ser. E suas decisões recentes não foram guiadas pela justiça, mas sim pelo medo e pela culpa. O juiz franziu a testa. Seu rosto, geralmente impassível, denunciava os primeiros sinais de pânico. O que você quer dizer, garotinha? Ele gaguejou. A menina tirou um envelope do bolso e entregou ao advogado da outra parte. Está tudo aí. As provas que você tentou esconder, cada manipulação, cada mentira. Seus julgamentos não foram imparciais. Você achou que ninguém descobriria. Mas eu vejo tudo. O advogado abriu o envelope lentamente. Os documentos revelavam transações duvidosas, decisões influenciadas por interesses pessoais e falsificações inimagináveis. Todos na sala murmuraram em descrença. O juiz se levantou, vermelho de raiva e vergonha. Quem te deu esses documentos? Gritou ele. A menina inclinou a cabeça com um sorriso misterioso. Digamos que sou mais observador do que você pensa. E não preciso de ajuda para descobrir a verdade. O murmúrio na sala transformou-se num rugido. Alguns sussurravam inacreditável, outros como uma criança pôde. Mas a menina permaneceu calma, imóvel, como se fosse o centro de um universo que acabará de ser revelado. O juiz sentou-se, com as mãos trêmulas, sem conseguir encontrar as palavras. Foi então que compreendeu que sua posição já não era sólida, que sua autoridade havia vacilado sob o peso de uma verdade que ele não podia mais ignorar. A menina observava a cena em silêncio. Ela sabia que aquilo era apenas o começo. O segredo que acabará de revelar era apenas a primeira peça de um quebra-cabeça muito maior e perigoso. No dia seguinte, o tribunal estava repleto de atividade incomum. Jornalistas entraram às pressas, alertados por rumores sobre o escândalo revelado no dia anterior. Os corredores do tribunal ecoavam com passos apressados e sussurros ansiosos. A menina chegou cedo, como se tivesse planejado cada passo. Seus olhos brilhavam com uma determinação quase sobrenatural. Ela sabia que o juiz ainda não havia superado a humilhação pública e que seus aliados tentariam minimizar os danos. Tem certeza do que está fazendo? Perguntou um advogado, visivelmente impressionado com a compostura dela. Sim, respondeu ela simplesmente. A verdade precisa vir à tona. Não importa os obstáculos. Nesse instante, o juiz entrou. Seu rosto estava pálido, seus movimentos trêmulos. Ele jamais imaginara que uma garotinha pudesse virar a opinião pública contra ele dessa forma. Tentou recuperar o controle. Silêncio, ordenou ele, mas sua voz denunciava seu descontentamento. A menina olhou para ele com um olhar penetrante e implacável. Meritíssimo, o senhor pensou que ninguém notaria seus planos. Mas agora todos sabem. E eu vou garantir que a justiça seja feita. Testemunhas foram chamadas, especialistas examinaram os documentos que ela havia apresentado. Cada nova prova parecia confirmar o que a garota havia dito.
O juiz, tentando desesperadamente se justificar, viu-se cercado pela verdade, incapaz de desviar o olhar dos julgamentos severos que enfrentava. Nos corredores, a imprensa e o público aguardavam ansiosamente o que aconteceria a seguir. Os celulares filmavam cada gesto, cada expressão. A menina, porém, não demonstrava nenhum sinal de nervosismo. Ela estava no centro de uma tempestade que poderia tê-la assustado, mas ela estava preparada. Então, quando tudo parecia estar mudando, a menina fez um gesto inesperado. Ela estendeu a mão em direção ao juiz. Você ainda pode consertar o que destruiu, disse ela suavemente. Mas isso depende da sua coragem de dizer a verdade agora. Um silêncio se instalou. Todos os presentes sentiram que aquele momento decisivo mudaria não só a carreira do juiz, mas também o destino de todos os envolvidos. Após o choque do dia anterior, o juiz não conseguirá dormir. Cada decisão, cada caso manipulado, cada mentira que ele pensava ter enterrado ressurgia em sua mente. Ele sabia agora que não podia mais ignorar a garotinha. Mas em vez de se render, uma ideia mais sombria começou a se instalar em sua mente: eliminar a ameaça. Essa criança precisa desaparecer, murmurou para si mesmo, o olhar endurecendo de pânico e raiva. Entretanto, a menina, ciente dos olhares suspeitos nos corredores do tribunal, começava a perceber que a batalha ia muito além de um único juiz corrupto. Telefones anônimos a monitoravam, e estranhos pareciam seguir cada passo seu. Não estou sozinha, disse para si mesma, mas preciso ter cuidado. Seu advogado, preocupado, tentou alertá-la. Jack, o que você fez ontem? Você desencadeou algo muito maior. Algumas pessoas nunca vão querer que essa verdade venha à tona. Jack assentiu com a cabeça. Seus olhos brilhavam com uma intensidade inesperada para sua idade. Eu sei. Mas se eu recuar agora, tudo o que revelei será perdido. E as pessoas inocentes que estou tentando proteger pagarão o preço. Ao mesmo tempo, o juiz, em seu gabinete, ligou secretamente para um aliado influente nos bastidores, um advogado poderoso, acostumado a manipular o sistema judiciário em benefício próprio. Juntos, arquitetaram um plano para desacreditar a garota e retomar o controle do caso. Mas Jack já esperava essa reação. Ela sabia que sua vitória não seria instantânea e que cada passo adiante a colocava em maior perigo. Mesmo assim, ela continuou, guiada por uma determinação que nem mesmo os adultos ao seu redor haviam visto. Naquela noite, a caminho de casa, ela sentiu pela primeira vez o peso da responsabilidade. A verdade que carregava poderia salvar vidas, ou atrair a ira de pessoas poderosas e inescrupulosas. Ela olhou para as estrelas pela janela e sussurrou: independentemente do que aconteça, a verdade prevalecerá. O tribunal estava lotado novamente. Desta vez, não se tratava apenas de um processo judicial comum. O país inteiro parecia estar assistindo, cativado por aquela história extraordinária. A menina entrou sozinha, mas determinada. Cada olhar que se dirigia a ela testemunhava a tensão que pairava no ar. O juiz, pálido e trêmulo, sabia que aquela era sua última chance de se redimir, ou de afundar completamente. Ao seu lado, seu influente aliado murmurava instruções, mas a garotinha, com uma calma desconcertante, parecia ter antecipado cada movimento. Meritíssimo, começou Jack, com a voz clara e firme, suas mentiras custaram a vida de pessoas inocentes. Mas hoje, o senhor tem a oportunidade de corrigir seus erros. Diga a verdade, agora. O juiz abriu a boca, buscando palavras, mas nenhuma parecia forte o suficiente. A garota então apresentou um último documento, gravações irrefutáveis e provas de todas as manipulações e corrupção. Os murmúrios no tribunal se intensificaram. Veja bem, continuou ela, a justiça não é apenas uma questão de leis. É uma questão de coragem. E a coragem, meritíssimo, o senhor a perdeu há muito tempo. O juiz baixou a cabeça. Vergonha e medo estavam estampados em seu rosto. Seus cúmplices, percebendo que o escândalo era irreversível, começaram a se afastar. Eu reconheço tudo, ele gaguejou, incapaz de encarar Jack. O murmúrio na sala transformou-se num silêncio pesado. A menina, impassível, observava a cena. Sua voz tornou-se mais suave, porém mais poderosa. A justiça foi pisoteada, mas renasce hoje graças àqueles que têm a coragem de dizer a verdade, independentemente da idade. A mídia, as testemunhas, o público, todos entenderam que aquele momento marcava uma virada. O juiz foi suspenso e seus cúmplices foram processados. Mas além das sanções, foi o exemplo da menina que ficaria gravado na memória de todos. Uma criança capaz de derrubar o poder da injustiça pela força de sua determinação e pela pureza de sua verdade. À medida que a sala ia esvaziando lentamente, Jack se virou para seu advogado.
A parte mais difícil não é revelar a verdade, mas continuar protegendo aqueles que dependem dela, murmurou ela. E no silêncio do tribunal vazio, pairava uma sensação de paz frágil, mas real. A justiça, pela primeira vez, havia sido feita.